A festa toda tocou música do momento. Como a festa está acabando, aí o DJ vai e coloca as mesmas músicas de sempre. Aí aquela tia que ficou largada num prato de salgadinho ali a festa inteira. Ela levanta com aquele conjunto dela de viscose, aí ela vai dançar. O cara que já está doidão derruba a cerveja nos outros. Exatamente porque todo mundo tem aquela comunidade emocional. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoas! Aqui de volta está Bruno da S. Oi, Gisele Henrique, estou de volta. Sobrevivi. E aí, galera, eu sou o Sandro Cruz. E eu sou o José Augusto. A história sempre se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Está começando o Papo de Calçado. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Beleza. Assunto de hoje em pauta é os anos 80. Essa incompreendida por mim era que todo mundo que viveu fala que é a melhor coisa do mundo, que eu nunca entendo por quê, já que não tinha internet nessa época. Então, a gente tem duas pessoas aqui que viveram os anos 80, que é o Bruno e a Gisele. E eu e o Zé estamos aqui de intrujão, né? Nós estamos aqui de intrujão, que a gente não sabe nada, a gente nasceu depois. Pegamos a rebarba aí, que foi aquela coisa meio estranha dos anos 90. Que quem viveu os anos 90 também sabe que foi meio estranho aquilo ali. E vamos falar um pouco por que tá na moda de novo, por que estamos aí com Stranger Things bombando, com Dark também, que é o Stranger Things alemão, também fazendo sucesso aí, voltando um pouco nessa temática. Eu só quero saber quando que as pessoas vão voltar a usar a calça boca de sino. Já tá voltando, Elas já cara. usam. Já usam. Já. Cara, porque aqui só vende aquelas calças grudadas, sabe? Até calça masculina, você não acha mais corte reto pra você aí comprar na Renner, tá ligado? Calça de cantor sertanejo que é colado na canela? Isso, essa mesmo. Nossa, só vende dessas, é cara. foda. Eu quero que volte as calças boca de sino, cara. Aquele estilo. Cara, olha só como é que são as coisas. Eu tô tentando achar uma calça onde eu caiba dentro. Não consigo mais encontrar. Olha, sobre essa questão, eu pensei um monte de coisa, né? Eu já penso porque eu fico revoltadíssimo com esse revival e tal. Eu uma vez escutei uma frase do sujeito, não sei se vocês já ouviram falar do Boni, que foi diretor da Rede Globo durante muitos anos. Sim. Ele foi num programa muito bom, não importa, ele estava no programa e ele fala uma frase do seguinte: o saudosista é um sujeito que tem raiva do presente. Quando aquilo me bateu, eu falei assim, porra, aí não é verdade? Porque esse povo todo que fica aí, não, porque nos anos 80 eram muito bons, eram isso, aquilo outro. Isso é um bando de gente saudosista que tem raiva do presente. E aí essa raiva do presente, ela é entendível e justificável por vários vieses, né? O primeiro viés eu vou colocar o científico para não meter logo o pé na porta do segundo viés. O primeiro viés é científico, que é o seguinte: já foi comprovado que, por exemplo, como eu estudo muito música, né, por ser músico e etc., o primeiro viés, ele é científico no seguinte sentido: já foi comprovado que a gente só consegue escutar coisas novas até mais ou menos quando a gente vai até ali os 23 até os 25 anos. Mas calma, tudo aquilo que a gente escuta até essa faixa de idade é o que a gente entende e absorve como sendo componente nosso mesmo. Isso dentro do aspecto musical.
né? Quando a gente passa dessa idade, a maioria das pessoas não procura mais sons novos. E aí, mais uma vez, a ciência explica. E isso é muito... Todo mundo já aconteceu isso. Às vezes você está andando na rua, você está dirigindo seu carro, você está fazendo alguma atividade e aí toca uma música, pode ser qualquer música. Aquela música te faz voltar no tempo. No meu caso, 20, 30 anos atrás, nos casos de vocês, um pouquinho menos. Mas essa música te faz voltar no tempo e te lembra um determinado momento. Você pode sempre... você repara sempre que não é uma coisa que aconteceu necessariamente mês passado, ou até mesmo ano passado. É sempre algo que esteja envolvido com algum sentimento. Então, tipo, a música do momento em que você deu o seu primeiro beijo na boca, por pior que tenha sido o primeiro beijo na boca, mas se tiver tocando uma música, toda vez que essa música tocar, você lembra. Isso já foi comprovado que a gente armazena isso. Então, muitas dessas pessoas que têm esse saudosismo, essa raiva do presente, elas não gostam do presente, primeiro porque a música que toca hoje em dia não diz respeito a ela. Por exemplo, se a gente pegar hoje o maior expoente de ódio musical do Brasil, que é a Pablo Vittar, por que as pessoas detestam ela? A Pablo representa um bocado de coisas que ficam armazenadas lá dentro do brasileiro e ele não bota pra fora. Para começo de conversa, exato. Para começo de conversa, a própria homofobia, né? É muito difícil pro sujeito expressar a Pablo e aí o cara já fica... E você vê uma pessoa transsex cantando, seja lá a música que for, na sua televisão. Então o nego pira com isso. Porque aí ele não pode mais expressar que ele detesta viado. Ele não pode mais, não. Ele não pôde nunca. Mas é que agora existem canais para você defender mais as pessoas transgênero, a comunidade LGBTQEF, aí tem um monte de letra aí. Então o que acontece? Hoje você tem uma Pablo Vittar que representa um expoente musical que todo mundo odeia, mas se você for ver os números dela, parceiro, é enorme. Mas existe toda uma juventude hoje crescendo, adorando a Pablo. Pense daqui a 20, 30 anos, os seus filhos falando assim, caraca, não fazem mais música boa como antigamente, na minha época que era bom, Pablo Vittar lacrava todo mundo. Eu posso até interromper para complementar o que o Bruno tá falando? Fala aí. Deixa eu só fazer um parênteses aqui antes. Que o meu único problema com a Pablo Vittar não é questão de homossexual. É questão que ela é muito desafinada. Muito desafinada. Só isso. Mas eu até peço perdão por ser o personagem cabeçudo do cast, mas desculpa, gente, eu tô faz um tempo sem gravar, então isso acontece. Mas o que o Bruno tava falando até me faz a gente lembrar, né, da indústria cultural de Adorno, que tipo assim, ele fala que a partir de, vamos dizer assim, a partir dos movimentos, do início da criação dos meios de comunicação de massa, você vai passar a ver arte e especificamente a música, que foi a mais atingida pela indústria cultural, como apenas um modo de vender, sabe? Tipo assim, você faz a arte já pensando em como você vai vender ela. Então, a maioria dos artistas que a gente tem hoje, seja Pablo Vittar, seja... Desculpa, gente, minha janela tá aberta porque senão eu vou morrer de calor aqui, então vai ficar passando esses bordos de moto aqui. Então, seja Pablo Vittar, seja os caras do sertanejo universitário, ou seja até aquelas bandas de rock dos anos 80 que você gosta e porque lá se fazia música de verdade, tudo isso são músicas que são feitas para atingir uma demanda de público. E todas elas, tipo assim, a demanda de público vem do pensamento da era. Então vem muito, o próprio resgate dos anos 80 vem disso, sabe? As pessoas olhando para trás e falando, ai, mas naquele tempo que era bom. Então, tipo assim, a gente volta a ver as músicas naquele estilo, a gente volta a ver filmes naquele estilo, a gente volta a ver roupas naquele estilo, tudo isso. E também, o que o Bruno tá falando de a questão de a música, eu acho que agora diminuiu. A música, tipo assim, antiga ser sempre melhor, não sei lá o que.
Cara, em 1920, Adorno já o criticava o jazz falando que era um tipo de música degenerada, sabe? Que o correto era você ouvir Bach e essas paradas. O próprio jazz, ele sofreu isso, né? O movimento. Se eu puder dar minha opinião, eu acho o seguinte: o colega disse que o indivíduo saudosista tem raiva do presente. Eu acho que não. Eu acho que são duas questões. Às vezes é a inadequação, tipo, eu não me identifico com nada do que existe atualmente e eu prefiro algo que eu já conheço, algo que eu me identifique melhor. E às vezes também é aquela questão do tipo, eu gosto do que é do passado porque me traz recordações boas. As pessoas, elas querem se sentir felizes o máximo de tempo possível. Isso daí, teoria de comportamento do consumidor, a gente sempre vê que o objetivo do ser humano é a felicidade, ele quer se sentir feliz. Claro, o marketing tenta ajudar através da venda de produtos e de serviços. Então, se ele puder, claro, ligar essa felicidade a algo, ele vai sempre recorrer àquilo quando ele quiser se sentir feliz de novo. Aí, eu lembro até do episódio de South Park, né, sobre saudosismo, que eles, é bem recente dessa temporada agora, que eles falam da lembrovitas, né, que era uma fruta que as pessoas comiam toda vez que elas queriam relembrar do passado, porque para as pessoas aquilo era uma espécie de zona de conforto. Eu vou ficar aqui no meu passado, onde eu sei que as coisas funcionavam, do que eu encarar um futuro onde eu não sei se as coisas vão funcionar do jeito como eu espero que funcionem. Então, claro, se a gente seguir esse conceito, a gente pode ver a quantidade de remakes, produtos, filmes, a indústria cultural, ela se utiliza muito dos remakes, os games, enfim, todo tipo de mídia já se utilizou disso, tentar refazer ou relançar um filme, um game, um produto para poder tentar aproveitar aquele nicho de mercado que já está consolidado. São aquelas pessoas que já aprovaram aquele produto, que elas tinham determinada idade na época que elas consumiram, que hoje elas têm poder aquisitivo de comprar tudo sobre aquele produto. A gente vê até fenômenos bem interessantes. Pais colecionadores de cultura pop e que gostam de determinados produtos, e filhos que já gostam de outros. Por exemplo, eu tenho um amigo que o filho dele gosta de LOL, ele não gosta de LOL, ele gosta de game de luta, ele gosta de outros tipos de game. Então ele tenta convencer o filho dele a gostar das coisas que ele gosta, e o filho dele também quer pai bosta. Identidade. Não, mas é por isso. Não, ele é um bom pai. Não, de tentar mas de convencer qualquer o forma, filho a gostar de outra coisa. de gostar também das coisas que ele gosta, porque ele sabe que aquilo ali de alguma forma foi bom pra ele, e ele quer repassar essa experiência pro filho. Até aí é natural. Muita gente hoje em dia faz isso, tem até algumas tirinhas, né, de pais que tentam forçar os filhos a gostar, porque eu gosto do Batman, você vai ter que gostar do Batman também. Aí muitas vezes o filho quer gostar do Minecraft, quer gostar do YouTuber, né, porque pra ele o referencial muda. Ele já procura algo que seja mais adequado à época dele, que é a visão de mundo dele. Tá, deixa eu intervir aqui na conversa, porque eu tô querendo levar para um outro ponto aí. Outro ponto não, um ponto parecido. Seguinte. Primeiro, Gisele, o vocabulário do Bruno é esse mesmo, tá? Não assusta não, ele não tá xingando seu amigo não. Inclusive eu vou só interromper o Guilherme para falar que eu vou resumir de novo na minha frase de abertura, que é: Hegel diz que a história se repete pelo menos 2 vezes. Marx depois complementa que a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Uhum. Mas o ponto que eu queria colocar é justamente que nem sempre o que funciona pra gente lá no passado vai funcionar com os nossos filhos, entendeu? Vocês tocaram no ponto certo. O exemplo que a Gisele deu do pai que quer mostrar pro filho aquilo que foi bom pra ele lá no passado, muito provavelmente não vai funcionar, porque a dinâmica de hoje em dia é outra, sabe? Eu acho que tem um apelo maior no... Por exemplo, vou dar um exemplo da Netflix, que é o Stranger Things, que eu acho que da primeira temporada foi uma explosão, assim, o pessoal gostou muito, né? Só que, se for parar pra pensar, quem que gostou de Stranger Things? Foi a galera mais nova ou foi o pessoal mais velho, que geralmente é o público da Netflix? Porque a garotada molecada aí, né, como o
o Zé gosta de falar, né? A molecada jovem aí, eles estão mais no YouTube, sabe? Eles têm coisas mais dinâmicas. Eu não vejo crianças assim entrando muito no Netflix para assistir uma série, sabe? No máximo um filme, alguma coisa assim. Então, às vezes isso não funciona para nova geração. Não quer dizer que não é bom, mas para nova geração não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo aqui eu jogava videogame lá na minha infância. O Mega Drive que eu tinha. Se o meu filho hoje for jogar Mega Drive, ele não vai gostar. Se ele for jogar os jogos que a gente jogava lá no Mega Drive, ele não vai gostar. No último episódio... Ele vai mandar você pastar, cara. Porque como assim? Essa porra não tem nem gráfico. Pois é. No último episódio... Parece o Minecraft. Eu acho assim, não é via de regra, mas eu penso que muitas vezes também muda o formato. Por exemplo, eu tenho filhos de amigos que, por exemplo, um amigo em específico, eu vou citar. O filho dele, se não me engano, tá com 3, 4 anos. E o moleque, ele joga um jogo desse de Super Nintendo, de Mega Drive, com uma velocidade que a gente, na idade que ele tinha, não daria conta de tão longe no jogo quanto ele dá. Até porque aos 3, 4 anos de idade eu não tinha videogame. Sim, não, eu tinha, no caso, jogava Atari, jogava Pong, mas eu não conseguia, por exemplo, assim, dentro do Pong, eu errava pra caramba na bolinha, entendeu? Então... agora, ali o que era? Uma tela preta, 2 bloquinhos onde você tinha que acertar uma bolinha, e ainda assim eu não conseguia. Agora o moleque consegue pegar um jogo de fase, consegue seguir em frente, entender os conceitos, pular, correr, entende? Consegue usar os dispositivos do jogo, isso é bem interessante. Então eu acho que essa geração, ela, por exemplo, também outra coisa, esses jogos que a gente... da SEGA, principalmente os que está no Mega Drive aí, eles estão em mobile naquela coleção SEGA Forever, que a gente pode jogar através do celular, tablet, e eu vejo crianças jogando aquilo como se fosse um minigame, entendeu? Coisa que pra gente era tipo um jogo da vida, né? O maior jogo que eu já joguei foi aquele treco lá. Então eles têm uma facilidade de se apropriar do conteúdo e se, vamos dizer assim, sai muito mais rápido do que a gente, talvez por ser uma geração que domine a tecnologia desde muito cedo. Tem outra coisa interessante nessa parada dos videogames, que é o próprio resgate, né, que tá tendo essa estética por causa dos jogos indie, né? Que hoje em dia não tá tanto, mas até alguns anos atrás, todo jogo indie que saía era 8 ou 16 bits, sabe? Que é porque, justamente, o pessoal que é, vamos dizer assim, gamer, pro e não sei lá o que, tipo, eles veem a infância dele, eles têm uma certa nostalgia com o que eles jogavam, sabe? Então quando eles veem algo com a mesma estética, automaticamente já vai, tipo assim, eliciar um sentimento de retorno à infância e de épocas mais simples e tudo mais. Pois é, Zé, mas esse que era o meu ponto. Isso aí funciona pra gente, cara. Entendeu? A criança de hoje, ela pode pegar um jogo desse, igual a Gisele tá falando, e jogar em meia hora, ela zera o jogo e aquilo ali pra ela não serve mais. Não é igual pra gente que jogava e pegava uma fita e zerava aquela fita várias e várias vezes, e aquilo era uma maravilha pra gente, sabe? Uma coisa que eu queria citar era o filme dos Power Rangers, né, que a gente tava falando no último episódio, e relembrando, a gente assistiu lá, não é década de 80, é década de 90. Lá na infância, aquele filme parecia uma maravilha pra gente, sabe? Uma coisa extraordinária. Eu até brinquei, falei assim, não, parecia que o filme demorava 3 horas, era um filme gigante. Eu fui assistir quando mais velho, o filme é 1 hora, nem 1h30, sabe? É uma coisa assim, mó besteira mesmo. Então, eu acho que é mais a questão, assim, desse saudosismo. Aí que tá. A percepção infantil, ela é bem diferente da percepção do adulto. Por exemplo, quando você é criança, você vê os adultos como gigantes, porque você é pequenininho. Então, quando você cresce, você vê as pessoas de igual para igual. Agora, coloca isso dentro da parte da medida de tempo, da medida até de afetividade, que a criança ainda está desenvolvendo muita coisa. Então, claro, para criança, o filme era enorme, as coisas eram diferentes, eram grandiosas. Aí quando a gente cresce, a gente vai ver, nossa, mas que babaquice. Eu não percebia que era um monte de cara fantasiado, né? Eu acreditava que aquilo era um mundo real. Então, a
há também um pouco essa parte da decepção para alguns adultos. Alguns se agarram na lembrança, outros não. Eu detesto coisa do passado, nem quero ver, porque isso pra mim era uma vergonha eu ter gostado disso um dia. Mas o meu ponto, né? Era igual as meninas que eram fãs do George Michael e não sabiam que ele era gay, né? Tinha uma mulherada que adorava o George Michael, não sabia que ele era gay. Aí depois, quando foi revelado pro mundo, o pessoal, nossa, mas parecia tão óbvio, né? Mas nos anos 90, anos 80, a gente não tinha aquela maldade de falar, pô, mas esse cara, o homem rebolando com essa roupa, claro que você pode ser gay. Peraí. Não, calma aí. Eu não sabia que o George Michael era gay. Vá pro inferno, Zé Augusto. Não, Sério? O cara já até morreu e você não sabia, cara. Destruiu uma mente agora. Não, rapidinho. A Zélio falou um negócio aí. Agora, eu não sabia do Rick Martin. Ih, caralho, o Sandro apareceu do nada. Brotou. Cara, eu nunca mais vou ouvir aquele sax do mesmo jeito, cara. Eu nunca mais vou ouvir aquele sax do mesmo jeito. A Zélio tava falando exatamente isso do ponto de vista da criança, né? Os adultos são gigantes e aí quando a gente cresce a nossa percepção muda. E aí, mais uma vez, essa questão do saudosismo dos anos 80 ou qualquer tipo de saudosismo, aí eu vou pro segundo ponto, que aí já é um ponto de vista psicológico. Muito desse saudosismo tem a ver com aquilo, com a expectativa de futuro que a gente tinha. Então, a gente tem muito por esses referenciais. Por exemplo, quando a Gisele falou ali de uma criança jogando 3, 4, não sei o quê, 4 anos jogando videogame, e eu falei que nessa idade eu não tinha videogame. Não é só porque, né, videogame era algo mais raro. Hoje videogame é um eletrodoméstico, né? Um Xbox serve não só para você jogar, um PS4 não serve não só para você jogar, serve para outras coisas também. Mas do ponto de vista psicológico, o que acontece? Lembra que eu falei da história, no caso da música, que ela te lembra de um momento passado. Mas se você colocar também em perspectiva que vários itens de consumo, de produção em massa, ainda bem que o Zé falou do Adorno, que essa indústria cultural, ela te mostra, o marketing tem esse papel também de te dar essa crença no futuro, de te dar essa crença de que você vai ser alguém fodão e você acaba não tendo. Então, quando você chega num determinado ponto da sua vida em que você constata isso, e se você ainda não constatou, meu jovem, que você não se tornou aquilo que você gostaria de ser, veja o nosso programa há umas 3 semanas atrás, escute o nosso programa, o que vou querer ser quando crescer, você tá ferrado, cara. Então, muito tem a ver com isso também. Eu falo isso porque eu tenho... A minha esposa é psicóloga e ela constata muito isso entre os pacientes dela, que é essa vontade de ter sido e não ter e não aconteceu. Então, muitas pessoas caem na neurose, né? Por que muitas pessoas vão parar? E neurose não é ficar maluco também não, mais uma vez repetindo. Neurose é quando você repete a mesma coisa, mesmo sabendo que aquilo vai dar errado. Você repete comportamentos e você não sabe você já sabe que aquilo vai dar errado, mas você repete o comportamento, dá errado, mas você continua fazendo da mesma forma. Por que as pessoas ficam neuróticas, né? Por que elas caem na neurose? Porque essa crença do futuro, de uma vida melhor, falhou. Então, tudo aquilo que lembra uma fase boa, seja... e aí eu só tô falando do aspecto musical, eu posso falar também do aspecto de filme depois. Tudo isso que lembra essa época boa traz esse conforto, né? Por isso que eu falei da raiva do presente. É porque o cara não se conforma. Eu conheço, e aí é um pouco escroto o que eu vou falar, mas eu fico muito feliz. Eu, né, sofri bullying, óbvio, na escola. Quem não sofreu vai sofrer, não acho que não vai sofrer. Até quem pratica bullying sofre. Eu não sou contra o bullying, diga-se de passagem, eu acho que bullying forma caráter. E o que aconteceu? Mesmo sofrendo bullying, aconteceu uma coisa fantástica comigo. Eu me formei muito jovem e fui dar aula muito jovem, né? Com 21 anos, 21 anos eu já estava dando aula.
E aconteceu um fenômeno interessante, que um dia eu entrei numa sala de aula e um dos meus amigos de ensino médio estava lá para concluir o ensino médio supletivo dele. Quando o cara me viu, ele perguntou: você é o Bruno? Eu falei: sou. Pô, tu que vai dar aula? Eu falei: é. Ah, tá de sacanagem, Bruno. Tu zoa pra caramba. Eu falei: não, eu sou professor mesmo. Aí os moleques da turma: não, ele é professor mesmo. O cara saiu, ele pediu transferência da turma. Ele não quis ficar na mesma turma onde eu seria professor dele. Então o que acontece? Você se frustra. E depois eu vim saber mesmo. O cara falou para outros amigos: eu não vou ficar na turma de um cara que estudou comigo. Isso é muito vergonhoso. E ele saiu da turma. Não posso fazer nada por ele. Então esse aspecto psicológico também tem muito disso. Você estava falando do Stranger Things. Eu não gostei. Eu vi 3 ou 4 episódios. E fiquei assim: tá, e por que esse pessoal tá se amarrando tanto nisso? Eu prefiro ver, pra relembrar os anos 80, eu vejo os Goonies de novo. Não preciso ver o Stranger Things, sabe qual é? Posso falar? Eu acho assim. E os Goonies é um filme da hora. O Stranger Things, eu penso que o sucesso, entre aspas, dele não vem dessa parte do saudosismo. Eu acho que isso aí foi uma coisa de direcionamento de mídia, de assessoria de imprensa, de campanha de marketing que fizeram, que foi tentar atrair o público para ver as referências escondidas ali. Que é o que a Netflix mais faz. O catálogo, boa parte do catálogo da Netflix faz isso. Na realidade, foi as crianças e um pouco da história para aquelas pessoas que conseguiram se envolver naquela história. Mas eu confesso pra vocês que eu não vi nada de saudosismo ali. Se eu fosse, vamos dizer assim, dar uma dica, entre aspas, vai assistir um programa de saudosismo. Eu acho que o único programa que realmente consegue colocar as pessoas num clima de nostalgia era aquela série chamada Anos Incríveis. Eu não sei se o colega lembra que aquela série ali, ela tinha o clima de saudosismo bem legal e tinha um seriado que passava no Comedy, que é de uma família. Eu vou lembrar o nome antes do final do podcast, juro. Esqueci mesmo agora, olha, me fugiu, ia falar, esqueci. Mas também é um seriado muito legal que fala de nostalgia. Mas Stranger Things eu não coloco como um sinônimo de seriado com referências nostálgicas. Eu tinha visto no local que a história se passa nos anos 80 porque tinha muito aquela questão da época da Guerra Fria, a teoria da conspiração, essas coisas. E aí, meio que... Eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas a pessoa falou que tiveram sim casos de história, de experimentos com pessoas, de criar pessoas super poderosas. E aí eles pegaram essa teoria da conspiração para criar o enredo do Stranger Things. É por isso que a história se passa nos anos 80, que era em meio à Guerra Fria mesmo. Sim. Só que um dos problemas que eu acho com o saudosismo, que as pessoas falam assim: mas naquela época era melhor, aquela época não sei o quê. Mas existe um filtro gigante, entendeu? Porque toda época tem coisa boa e tem coisa horrível, sabe? A maioria das coisas são ruins. Em toda época, a maioria das coisas são ruins. Só que eles passam. Exatamente. Só que quando você vai se lembrar, você só tem. Pois é, quando você tem saudade, você só tem saudade do que foi bom. Entendeu? Aí vai falar assim: vou dar um exemplo aqui, né? Já falei mal do rock, então eu posso falar mal o tanto que eu quiser. O rock dos anos 80 brasileiro foi uma explosão, né? Tinha rock pra tudo quanto é lado. Tinha um mendigo na rua, fazia rock e gravava um CD. Só que tinha muita banda bosta, sabe? Salvou lá, Titãs, Paralamas, Legião Urbana. Essas eram boas mesmo, realmente, eram bandas boas. Mas, no seu Dr. Silvano e companhia, não sei o que, seus miquinhos adestrados, sabe? O Bruno pode falar aí, as bandas de, sabe, Kid Vinil, sei lá, esses caras, velho. Pelo amor de Deus, velho. São as conhecidas mesmo. Inimigos do Rei. Encontrei uma barata na cozinha, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, ofereci a ela um pedaço de pudim. Pelo amor de Deus. Por exemplo, mas aí também, por exemplo, ao mesmo tempo você pega o Renato Russo, que é o maior poeta dos anos 80. Aí você pega assim: teu corpo é meu e...
Não. Teu corpo é meu espelho e em ti navego. Eu sei que a tua correnteza não tem direção. Que porra é essa? Entendeu? Cara, gente, eu tenho que confessar pra vocês. Eu me lembro que eu acho que eu tinha uns 6, 7, 8, 9 anos quando lançaram essa Pais e Filhos aí. Explica Pais e eu Filhos. lembro quando chegava naquela parte, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu falava, peraí, é o contraditório. Ali eu entendi o que é o conceito contraditório, né? Porque primeiro ele fala que ele mora num lugar, depois ele fala que ele não mora. E eu, pô, afinal, onde é que esse cara mora, né? Então era tenso, cara. Exato. E aí definiram, porque, por exemplo, no caso da música, esses caras foram os melhores caras do mundo. Pô, nos anos 80, o Brasil vivia um tempo de desbunde, cara. Historicamente falando, pô, a ditadura tava nos seus estertores, estava acabando, a censura estava diminuindo paulatinamente. Então as pessoas podiam escrever músicas sobre o que elas quisessem, sem precisar fazer aquele malabarismo poético que o Chico Buarque, o Caetano, o Gilberto Gil e uma porrada de gente fazia nos tempos mais... Exatamente. Então o que acontece? Aí os caras escrevem qualquer coisa. Entenda, essa palavra pra mim ela é muito significativa. Desbunde é como eles se referem ao tempo. Se você fala com todo mundo da época, eles falam disso, de desbunde, porque todo mundo se liberou. Todo mundo ficou muito livre para o seguinte, vamos supor assim, tinha uma banda que gravou uma música obscura da Rita Lee. O nome da banda era O Espírito da Coisa. O nome da música é Ligeiramente Grávida. Aí você pega uma mulher nos anos 80 cantando: mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Mamãe, não se preocupe, a coisa não é tão ruim. Você lembra, um dia você já ficou assim. Pô, é uma filha falando pra mãe que tá grávida. Isso dá muito o tom da época. Então, assim, todo mundo se liberou. Hoje, né, eu sei disso porque eu trabalho com adolescentes e jovens, é normal não pode ser normal, mas é costumeiro você encontrar uma criança de 12, 13 anos grávida. Entende? 12, 13 anos, já aparece lá na escola grávida e você tem que aceitar aquilo ali, entende? Você tem que ver aquilo ali. Então, é uma passagem de tempo no caso da música. E aí, voltando um pouco efetivamente ao tema, que é a questão do terceiro ponto que eu queria falar, do econômico, que já foi mencionado. Hoje, muitas das pessoas que eram crianças, adolescentes durante os anos 80, início dos anos 90, hoje tem poder aquisitivo. Tem uma série documental na Netflix chamada Os Brinquedos que fizeram época. Então eles falam dos G.I. Joe, né, do Comandos em Ação, da Barbie, do He-Man e dos brinquedos do Star Wars. Cada um deles tem uma época. O do He-Man é significativo dos anos 80. E aí o He-Man, ele não existia. Ele foi um brinquedo, uma série de bonecos criados para competir com os bonecos de Star Wars. E só depois, para lançar o brinquedo, é que eles fizeram o desenho do He-Man. Então, quando você vai ver ali, aí foi uma onda que surgiu, né, os bonecos do He-Man entre 82 e 87. E aí, a partir de 87, os brinquedos somem. E aí, vou deixar para vocês verem um episódio para vocês entenderem. Mas o que acontece hoje? A Mattel, que é a fabricante dos bonecos do He-Man, se uniu a uma determinada marca, outra lá de brinquedos. Os caras estão fazendo os bonecos do desenho do He-Man mais estilizados e vendendo para adultos. E aí, para o adulto botar lá na estante e virar action figure. Não é mais um brinquedo para você brincar. Entende? Todo mundo lembra daquela história que correu no WhatsApp da mulher reclamando com o outro porque o filho dela quebrou um boneco que custa 120 mil reais. Mas isso aí, será que não tem nenhuma ligação com, igual você falou, do poder aquisitivo? Mas eu acho que é também que quando a gente era criança, a gente não às vezes não tinha nem condição de ter o brinquedo. Não é nem questão assim de que a gente não tinha, assim, os nossos pais a gente não tinha aquele brinquedo, nosso dinheiro, que eu queria dizer. Não é que a gente não tinha dinheiro, às vezes os nossos pais não tinham o dinheiro para comprar o brinquedo pra gente, entendeu? Então, talvez o que fomente mais ainda seja isso. Agora, naquela época eu não podia ter de nenhum jeito, sabe?
Agora que eu tenho meu dinheiro, eu posso ir lá e comprar e eu vou matar essa carência minha de infância. Né? Sobre essa questão da carência de infância e, como dizer, dos produtos que nós não tínhamos, o que eu posso dizer pra vocês, enquanto viajante do tempo aí, né, se eu voltar lá pros anos 80, é que na nossa época as coisas pareciam muito mais reduzidas, tudo. Apesar de falarem o poder aquisitivo na época que talvez fosse melhor coisa e tal, não. Eu acho que talvez até pela parte da economia brasileira que estava muito numa fase de transformação, a gente tinha muitas variações financeiras e as coisas realmente eram um pouquinho difíceis de comprar. Não sei na casa das pessoas mais ricas, mas pelo menos lá em casa a gente era classe média e não era tão fácil assim. Mas independentemente disso, o que eu percebia muito também é que o nosso consumo parecia reduzido. Eu me lembro que, por exemplo, refrigerante, a mãe não deixava ficar tomando refrigerante, assim, era 1 litro, né, que a gente comprava a garrafa e podia tomar só alguns copos, não podia ficar, por exemplo, assim, eu vou secar essa garrafa de refrigerante, como eu vejo muita gente fazendo hoje em dia. Eu acho que naquele tempo a gente tinha um certo freio no consumo. Os pais regravam mais. Só um adendo, Gisele, um adendo. Você falou bem, não é necessariamente que os pais freavam os filhos. Você falou muito bem, nos anos 80, o Brasil tinha uma porcaria de uma inflação galopante de 120% ao mês. A inflação de janeiro foi 0,29%. Então você ia comprar um negócio, aconteceu isso, você ia comprar um negócio no supermercado e aí via num determinado preço. Ia em outro para checar o preço, quando você voltava no primeiro que estava mais barato, ele já tinha aumentado o preço. Isso é verdade, isso é fato. Então tudo era uma havia uma certa contenção de custos. As pessoas não gastavam tanto porque não podiam estar gastando com supérfluo. Nessa de supérfluo, a gente tinha que fazer uma escolha. Ou o moleque ia comprar o G.I. Joe, ou ele ia comprar o He-Man. Ou a menina ia comprar a Barbie, ou ela ia comprar a Angélica. Assim vai. Então, muitas vezes aquilo que a gente deixava de lado, aí já vem aquela questão da promessa da felicidade. Tipo, poxa, um dia, se eu tiver aquele brinquedo tal, eu vou me sentir feliz. Aí eu acho que devido a isso muita gente tenta comprar. Outros para tentar repetir a felicidade. Tipo, eu tinha o brinquedo tal, eu perdi porque quebrou, porque a vida me separou daquele brinquedo por algum motivo, então eu vou comprar ele de novo. Então eu acho que muito também em parte é por isso. Ou também a gente já tem que ver a questão do mito, né? Porque de certa forma, personagens, principalmente heróis, são mitos. Se a gente for puxar a mitologia antiga, né, na Grécia, etc e tal, as pessoas tinham as estátuas dos deuses, né, cultuavam de alguma forma. Hoje em dia, os nossos deuses, entre aspas, que são as promessas de felicidade também, que nós temos, eterna ou não, elas não estão só na religião, elas também estão na cultura. E vem muito dessa coisa dos nossos mais queridos, né, para assim dizer, os nossos heróis, os nossos personagens que nos acompanham muitas vezes desde a infância. Então, uma forma de você eternizar perto de você o que aquele herói te representa é o objeto dele, né? A escultura dele, o boneco dele, enfim, o action figure. Então, as pessoas querem trazer para perto de si lá o seu Batman, seu Super-Homem, seu Mario Bros, como uma lembrança positiva de algo que para ela representa algo que ela acredita de alguma forma. Então eu acho que a gente tem um leque maior de, vamos dizer assim, de simbologias hoje em dia. Você está corroborando o que eu disse no início. Está corroborando o que eu disse no início. Esse saudosismo vem daí, né, de uma necessidade de satisfação perdida. Entende? Por inúmeros motivos, não necessariamente porque a vida deu errado, mas porque, vamos dizer assim, no campo econômico a vida não permitia, mas agora a vida permite, então eu tenho que trazer esse pedaço que me faltava para complementar. O que eu sempre fico com raiva na questão do Saturno. Eu acho assim que também vai muito do sistema de crença, como eu estava tentando dizer. Por exemplo, se eu lá gosto do Batman, enfim, se eu acho que o Batman representa muito daquilo que eu acredito, eu vou meter ele um action figure do Batman lá na minha casa. Agora, o que eu já sinto mais chato, assim, é exaustão. Por exemplo, dá para uma criança tudo aquilo que ela queria, tudo aquilo que ela sempre sonhou.
dá para um adulto aí um salário de 10 mil reais e bota ele para gastar com essas coisas. Com action figure, com brinquedo, com videogame, com filme. Então ele vai cair num consumo desenfreado. E aí a gente tem uma geração de pessoas muitas vezes que não tem educação financeira. De pessoas que gastam além da conta, de pessoas que não controlam seus gastos, ou que acabam gastando errado. Torra tudo no gibi, torra tudo no action figure, e muitas vezes não faz um planejamento para o futuro. Então, quer dizer, eu acho que o desafio da nossa geração, dessa geração dos quase 40 que nem eu, do pessoal aí que tá com 30, que tá com 20, é justamente isso. Como eu vou me reeducar para mim não ser uma criança grande, com dinheiro na mão, e eu pensar na minha vida, no meu futuro, na vida da minha família, bem, entendeu? O único ponto que eu tenho a acrescentar nisso, que é a minha raiva. Eu fiz um post há uns, sei lá, 3, 4 anos atrás no meu blog, que dizia exatamente isso. Tava na época daquele funk maldito do Leleque, Leleque, aquela coisa. Eu não por exemplo, eu sempre digo que não existe música ruim, existe a música que você gosta e a música que você não gosta. Por exemplo, por mais que a Pablo Vittar seja desafinada, a minha única bronca é que é o seguinte: como hoje existe uma decadência da indústria musical, aquilo que dá dinheiro, amigo, é aquilo que vai torrar a tua paciência no rádio, na televisão, nas internet, não importa. E ainda bem que existe internet, porque dá pra eu falar assim, eu escolho aquilo que eu vou ouvir. E aí eu escrevi esse post, né, que assim, o cara falando, muito antes desse negócio de leleque, de bumbum tantã, não sei o que lá, eu tive grandes... né? E eu tive grandes heróis. Aí tinha lá as fotos da Cássia Eller, do Tim Maia, do fulano de tal, etc. Tudo gente que usa drogas, tudo gente que não tinha uma vida lá muito regrada, teve vários problemas de ordem. Pessoal, por exemplo, os Titãs que gravaram Cabeça de Dinossauro, que o nego fala que é um dos grandes discos do rock nacional, eles gravaram com raiva porque eles tinham sido presos no ano anterior com heroína, né? Tanto o Cazuza quanto o Renato Russo morreram em decorrência da AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, assim, não são, vamos dizer assim, campeões da moral. Só um instante, Zé. Só um instante. Só um instante. Aí a minha bronca é tentar convencer as pessoas de que esses caras nunca mais vai existir caras como esses. Obviamente, não vão. Só existe um Rimbaud, só existe um Voltaire, só existe, sei lá, um desses caras. O problema é que a cultura de massas ela é repetitiva, né? Eu gosto muito do conceito do Creative Commons, que é exatamente aí. Não existe mais nada original. Tudo é uma cornucópia de algo que já foi feito. Por mais que você possa achar o Led Zeppelin, o Beatles, o Rolling Stones, as melhores bandas do mundo, eles já beberam numa fonte anterior e eles estão readaptando isso. Então, a própria crítica que se faz ao Pablo Vittar, de que não tem nada contra a sua sexualidade, etc. Eu gostava do Freddie Mercury. Não, isso aí tem a ver com a sua homofobia mesmo, que você não aceita homem fazendo papel de mulher. Mas a questão toda está justamente aí. Você dizer para mim que não é mais possível criar esses caras estão aí. Você só não está buscando, você só está preso a um passado que não vai mais se repetir. E você dizer para mim que não existe mais gente boa é um absurdo. A internet está cheia desses caras. Sim. E por isso que eu defendo a bandeira do rap nacional. Com relação à conduta, eu acho o seguinte, que não dá pra gente julgar um artista pela conduta dele. O artista, ele é uma criatura naturalmente atormentada. Se a gente for puxar lá dentro dos pintores, lá dentro dos pintores, teve gente que cortou a orelha, teve gente que matou mãe, teve gente que fez o caramba 4. Então, se a gente for puxar o histórico de vida de artista, a coisa é bem tensa, não é todo artista que é santo, não. Pelo contrário, a maioria dos artistas fez merda e merda boa mesmo. Porque é parte do processo deles, né? Eu acho que a arte vem muito disso, né? A arte vem desse desespero, a arte vem desse clamor da alma de querer colocar algo pra fora, né? Às vezes a revolta, às vezes a experiência mesmo. Então, eu acho que essas pessoas que colocam a vida do artista em pauta
elas estão super erradas nesse ponto. Eu acho que o artista, claro, a gente tem que analisar a obra dele. Se para uma pessoa tal obra soa melhor do que tal obra, é uma questão de gosto pessoal. Eu acho assim, a arte para todos os níveis. Tem o cara lá que é o fã do funk, tem o que é fã de rap, tem o que é fã de música de MPB, enfim. E tem música boa em todas as épocas e música ruim em todas as épocas. Eu não gosto dessas comparações, tipo... Eu não comparo o Pablo Vittar com o Freddie Mercury, eu comparo o Pablo Vittar com o RuPaul, por exemplo, que também é uma drag queen. Então eu acho que isso também é um erro de categorização. Não dá pra você falar que uma música de MPB é melhor do que um funk. Você tem que tentar ver na categoria funk quem é que se enquadra com aquele tipo de música. Agora, mas essa música eu não sou bem nos ouvidos. Aí é uma questão de gênero. Você não gosta desse gênero. Agora, você prefere outro tipo de gênero. Não dá pra chegar e falar, tal gênero é melhor do que o outro. Eu acho que tudo, como eu já falei, é uma questão de nível, é questão de gosto. É a mesma coisa que eu ficar aqui repetindo 1000 vezes. O Vasco é melhor do que o Flamengo, ou o Botafogo é melhor do que o Criciúma. Não, são todos times de futebol. Eu gosto de futebol. Aí vem um cara e me fala, porque basquete é melhor do que futebol. Filho, você acha isso. Entendeu? Eu ia falar que, puxando o que o Bruno e a Gisele estavam comentando aí, de música e principalmente estética, tem uma coisa que o pessoal fala bastante, que é sobre a forma e função das coisas, né? Tipo assim, isso é um assunto que também ocorre no mundo da música. E esse negócio de a forma segue a função é uma pura falácia, sabe? Quando a gente vai ver, por exemplo, a gente vai estudar os instrumentos musicais, como os instrumentos musicais cresceram ao redor do tempo, sabe? Tipo assim, e isso também puxa a questão do resgate, né, a um tempo passado. Tipo assim, no hip hop você vê muito disso. Que nem tem a sonoridade mesmo da própria... Quem já ouviu falar de música eletrônica já ouviu falar da bateria 808. Que é um sintetizador que o pessoal usava porque era o mais barato e era o que eles tinham acesso. Só que tinha um som tão característico, sabe? Porque principalmente o Dr. Dre usava pra caralho, que daí hoje em dia todo mundo resgata esse mesmo som, sabe? E hoje refazem isso, só que com outros instrumentos e mais caro e tudo mais. Então, tipo assim, muitas vezes algo que é uma limitação e que um dia as pessoas antigamente tiraram disso tudo que podiam, hoje em dia é já visto como uma sinal de estética, sabe? É uma estética que define uma época. E a época em que estamos vivendo, na minha opinião, é uma época que quer reviver a todo custo esses anos 80 e a gente vai, né, viver em torno de buscar desse porquê. Eu não consigo entender isso, porque uma coisa é tentar... você só ter uma forma de fazer a coisa. Tem uma entrevista muito legal, eu tinha, né, gravado isso, uma entrevista muito legal de um vocalista de uma banda que vem lá de Pernambuco, o Mundo Livre S.A., e eles gravaram o primeiro disco em 1993 e tal. Ele tá na entrevista e aí o cara pergunta, né, o Mundo Livre S.A. fazia parte desse movimento do Mangue Beat, e aí pergunta, mas vocês estão gravando o primeiro disco de vocês, mas vocês já tem 10 anos de banda, por que demorou tanto tempo? E aí ele vai e fala assim, cara, porque nos anos 80, no Recife, não era a mesma coisa que é hoje. Não tinha tanto instrumento para você comprar, não tinha corda para você comprar com facilidade, porque muitos dos instrumentos vinham importados, etc. Então você tem aquilo que a Gisele estava falando antes, toda essa precariedade que demorou para aparecer exatamente por conta... essa precariedade foi o que demorou para fazer surgiu um artista que foi muito bom durante uma época no Brasil. E quantos artistas não estão hoje em dia lutando contra a precariedade? E justamente hoje, num tempo em que a gente tem uma disputa voraz e animalesca por qualquer espaço debaixo do sol. Porque como hoje não existe o que existia nos anos 80, por exemplo, da curadoria, né? Você tinha antes a ideia do cara que ia te achar num showzinho, num bar desse qualquer, e aí o cara, esse cara é legal, o que vocês acham de
de gravar uma demo, então vocês têm uma demo para apresentar, e aí o cara levava ele para uma gravadora. Isso não existe mais. O cara hoje tenta amealhar algum público via YouTube, via streamings de diversos níveis. E aí essa estética aí que me incomoda. Isso de tentar reproduzir algum tipo de passado e que esse passado não volta mais e que não tem por que voltar, mas é só porque aquilo relembra alguma coisa, sabe? Rememora, e isso pra mim não faz sentido. Essa coisa aí que você tava falando da indústria mesmo, o que acontece com o rap hoje é isso. O rap sempre foi uma música underground, sabe? Nunca tocou na rádio e tal, é muito de nicho. Só que hoje em dia, com YouTube, Spotify, os próprios caras fazem as músicas deles, e além do recurso, né, que antes esses recursos de mixagem, hoje em dia você faz tudo num computador, um PCzinho peba, você faz uma mixagem de um CD. Antigamente não tinha isso. Então esses caras, eles têm mais essa possibilidade de criar o próprio conteúdo, de produzir o próprio conteúdo e expor esse conteúdo numa rede muito mais acessível. Então, igual ano passado, eu até botei num post lá no nosso blog, pra mim o ano passado foi o melhor ano do rap nacional, que foi o ano que mais se produziu coisas de qualidade, muito por essa acessibilidade também. E não à toa, no ano passado, dentre os 25 melhores discos eleitos pela crítica, se eu não me engano, tem uns 6 ou 8 lá listados, 6 ou 8 discos de rap. O Exu, né, do que você falou, do Baco do Blues, tem um outro cara que eu não vou agora lembrar o nome dele nem a cacete, mas pra Rolling Stone foi o melhor disco nacional do ano passado, que é não sei o que, Sapiência, Rincon Sapiência, foi o melhor disco eleito pela Rolling Stone Brasil no ano passado. Então, assim, tem muito disso. Aí como é que você vai me dizer, por exemplo, em pleno século XXI, não, rap nacional pra mim só tem Racionais. Nem o Mano Brown mais quer fazer parte do Racionais, pô. Ele já tá de saco cheio, ele já tá seguindo a carreira. Ele não aguenta mais fazer, não é nem que ele não aguenta, de acordo com a entrevista dele que ele deu recentemente, não existe mais público pra ouvir aquilo que o Racionais fazia, né? Ele não tem mais estímulo pra fazer. Então, quer dizer, você tem hoje diversos artistas, no caso do rap que você tá falando, fazendo coisa boa, e você vai continuar me dizendo que não, pra mim, rap nacional é só sabotagem e Racionais. Pelo amor de Deus. O próprio exemplo, só pegando só o exemplo do Rincon, ele é um cara que produz a própria batida, o próprio beat é ele que produz, ele é o produtor da música e escreve, sabe? O cara só não dirige o clipe que ele faz pro YouTube. O resto, tudo ele faz. De repente, porque ele não sabe fazer, né? Só porque de repente ele não sabe fazer. E, sim, o cara é um artista completo. E, sei lá, se fosse há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele não teria o recurso que ele tem hoje para produzir a arte dele. Eu tinha feito um post também, vocês entraram no rap, né, que a década de 2000, né, entre 2000, final lá, 99 até 2011, por aí, tocavam muito hip hop, né, a nível mundial. E é como o Guilherme disse mesmo, era um negócio meio underground que ganhou espaço. Aí até eu fiz uma podcast lá sobre o Linkin Park, que eles também deram uma impulsionada nisso, até eles o podcast é sobre uma música que faz a crítica de que eles estavam meio querendo se vender pra mídia. E aí ele, não, tem que ser feito do jeito que tá sendo feito, né, que sempre foi feito. E aí meio que deu um. Mas não tô dizendo que foi por causa dessa música, né? Dessa declaração dele, mas tipo, o ano 2000 não tem como negar que foi assim, a época de hip hop, onde você via pessoas com correntes no pescoço, aquelas roupas de jogador lá de futebol americano, é igual do jeito com aqueles bonecos com a aba reta. Vamos dizer que aquela década de 2000 foi disso. E já que a gente começou a falar dos anos 80, né? E é uma cara bem diferente. O tema são os anos 80, Sandro. E aí, comparando com aquilo que o Grandmaster Flash, né, colocou lá, eu me lembro muito do Todo Mundo Deu Cris, né? Que aquele sim remete o saudosismo dos anos 80. Eu tenho um primo que ele tem
40 anos já. E aí ele fala muito. Quando ele assiste o Chris, eu me lembro que tinha isso aqui, não sei o que. Aí tem um episódio que eles estão jogando Atari, aí ele falando que ele tinha um amigo que tinha um Atari e ele ia pra lá jogar. Então assim, o Chris ele deu muito essa cara de saudosismo mais do que o Stranger Things. O Chris, ele é anos 80 total. E eu lembrei agora o nome da série que eu tinha esquecido lá no início. Era os Goldberg. Eles também mostram bastante coisa nostálgica. Então eu acho que são bem mais divertidas. E talvez relembrem mais a época do que o Stranger Things. E ele também fala muito, né? Ele é do jeito que o Bruno disse aí. Pra ele só é bom as coisas dos anos 80, ele só escuta aquelas músicas dos anos 80, aí tem aquele. Tinha uma época aqui que tinha muito DVD de flashback, e aí quase todas as músicas são dessa época, tem música dos anos 60 e 70 também, mas a maioria dos anos 80, e aí ele fica ouvindo essas músicas e falando, e aí ele também é desses que às vezes ele compra coisas lá da época. Ele pode-se dizer que é o puro, que nem vocês falaram aí, a criança grande. Oitentista. Aqui, quer ver uma coisa? A Gisele falou, né? Eu acho que o momento da virada talvez seja a próxima década, né? Esse momento que a gente está vivendo pra frente. Quando é que você sabe que uma festa tá acabando? Na hora da briga? Sei, quando Não? mais tocar música ruim. Alguém aqui vai em festa? Alguém aqui vai em festa? Então, quando o cara começa a soltar aquela sequência do Come on everybody, everybody, aí ele começa a juntar, ele começa a juntar isso, aí toca Bee Gees, aí toca IMCA, aí começa a tocar It's Raining Man, e aí vem uma sequência de música dos anos 80. Então, mas é isso que eu tô falando. Aí você junta todo mundo ali naquela hora, a festa toda tocou música do momento, né? Tocou música que tá famosa no momento. Quando a festa tá acabando, aí o DJ vai e coloca as mesmas músicas de sempre. Que é essa sequência, que se vocês quiserem eu busco agora no computador e toco pra vocês. Exatamente por causa disso, porque aí aquela tia que ficou largada num prato de salgadinho ali, a festa inteira, ela levanta com aquele conjunto dela de viscose, aí ela vai dançar, que não sei o que, o cara que já tá doidão derruba a cerveja nos outros. Exatamente por quê? Porque aí todo mundo tem aquela comunidade emocional. Tem um filósofo francês que eu gosto muito, que é o Michel Maffezoli, ele que tem esse conceito de comunidade emocional, porque ali todo mundo tá sentindo a mesma coisa. E aí isso vale para um monte de coisas, né? A gente forma grupos exatamente por causa disso. Por exemplo, você entra dentro de uma igreja e você tem aqueles códigos que você tem que seguir quando você está dentro da igreja. Mas quando você está em outros grupos, tem outros códigos. Então, se você bota uma coisa dentro da outra, tudo fica mais... Vai ocorrer um estranhamento. Então, da mesma forma, hoje, esse revival é exatamente... Esse saudosismo... É exatamente aí o ponto. É triste. Eu vejo como tristeza. É um monte de gente tentando lembrar. Eu vejo como tristeza. Entende? Ver uma tia que passou a festa toda comendo igual a desesperada, levantar pra dançar Twist and Shout dos Beatles, sabe? Isso pra mim é muito decadente. E aí por causa de todo mundo fica junto naquilo ali, naquela vibe. Minha cabeça explodiu quando eu descobri que Twist and Shout não é uma música dos Beatles, é uma regravação, velho. É um cover. Minha cabeça explodiu quando eu descobri. É a música mais famosa, parece, né? Nas festas, você sempre toca. Então, mas aquela coisa que eu tava falando lá no início, questão sobre a nova geração gostar disso, é justamente isso. Não é que eu não goste dessa temática. Tem a ver com aquilo que a Gisele falou. Músicas. Rapidinho. Tem a ver com aquilo que a Gisele falou. De pai que hoje tem poder aquisitivo para comprar as coisas e fica querendo que o filho fique viciado em Star Wars. Entendeu? Fique aí curtindo Star Wars. Então, tá. Vou pegar um exemplo, Star Wars.
Por que muita gente que é mais velha não tá gostando desses novos Star Wars? Porque é a mesma coisa dos Star Wars antigos. É o mesmo Star Wars que eles estão colocando hoje no cinema, é a primeira trilogia, sabe? Ele já vi até vídeo no YouTube deles comparando, sabe? Uma cena com a outra, uma cena antiga com a cena nova, uma cena antiga. É a mesma coisa. Só que os caras são tão geniais que eles falaram assim, olha, o Star Wars antigo não funciona pra meninada. Vamos fazer um Star Wars novo com tudo de recurso que a gente tem hoje em dia, porque essa história vai pegar a garotada. E vamos vender. E vamos continuar ganhando trilhões. E funciona, cara. E funciona. A pessoa não pode gostar de Star Wars e falar assim, é a mesma coisa, não tem nada. Mas, pra quem tá vendo aquilo ali, eu tô vendo todos os Star Wars, eu faço questão de ir no cinema. Eu não vi os antigos no cinema, sabe? Eu vi em casa. Pra mim é uma maravilha ver aquilo ali no cinema. Até porque eu não exibia mais. É uma experiência. Pois é uma experiência nova. Uma coisa que eu não pude ver quando criança. Por exemplo, eu até entendo, eu não tenho filhos, então eu não sei o que é, por exemplo, passar pro meu filho, sei lá, o meu gosto por rock, por exemplo. Eu não sei o que é isso. Eu sei. Mas tem uma coisa. Então, vamos lá então. Como é que é passar para você gosta de rock? Aí eu não sei que tipo de rock você gosta. Pelo menos eu sei que você gosta de Linkin Park. Aí você vem cá, meu filho, sente aqui. Isso aqui que é música boa? Tu faz isso? Ei, Bruno. Mas na verdade, assim, eu falei do Linkin Park assim, mas eu também gosto do... Aí a questão de rock, eu gosto muito de hard rock, desses trash, de coisas que tenha mais solo de guitarra, ou seja, anos 80. Cara, eu vou te falar que uma vez eu apresentei Jethro Tull pra minha sobrinha de 5 anos. E ela gostou. Eu fiquei muito feliz. Mas aí que tá, cara, tá errado, não tá. Tem muita coisa boa hoje ainda que faz a mesma coisa. Não tem nada de novo. Cara. Sabe qual é um que ela gosta muito aqui, minha filha? Heart. Mas que bosta, logo isso, cara. Acho que é porque ela tá vendo uma mulher cantando, deve ser isso. Tem esse detalhe, não. Tá. Não, sei qual é. Eu só gosto do Barracuda mesmo, então. Só gosto de uma música do Heart. Isso aí. Fala, Zé. Não, é que tipo assim, o que eu ia falar é que muitos dos produtores, hoje em dia que a gente tá vendo e produzindo obras culturais, são pessoas que beberam dessas fontes dos anos 70, anos 80, anos 60 até. E tipo assim, você vai ver hoje, o que o pessoal usa pra fazer base de sampler de rap e hip hop, sabe? É as músicas que tinha dos anos 60, 70, sabe? E coisa assim. Então a gente continua mesmo que... comendo das mesmas coisas, sabe? É como vocês disseram, tipo assim, tudo é a cópia de uma cópia, sabe? Sim, é tudo um ciclo, igual a gente tava falando, começou falando da calça boca de sino. A moda é o maior exemplo de que tudo é ciclo, sabe? As roupas que se usa hoje já se usou antigamente, só mudou um pouco o visual. Minha mãe é costureira, eu acompanho isso por causa dela. Ela tá aqui costurando, aí vem uma pessoa com a roupa, ela tá fazendo a roupa lá, fala, agora tá usando isso aí e tal. Ela, de vez em quando a gente conversa sobre essas coisas, entendeu? Então sempre ela mesmo fala, agora tá usando, daqui a pouco vai começar a usar isso aqui, não sei o que. É tudo coisa que já foi, é tudo assim, não existe ideia nova, é tudo reciclado. Não, é tudo reciclado e assim, o que eu fico tratado como novidade, né, cara? O ruim é exatamente isso. Sim. Esse porque é novidade pra alguém, mas é novidade pra alguém. Móveis, retrô, o frigobar com as pernas, o rack, até a TV. Liquidificador vermelho, agora tá usando na moda. Agora eu tô trabalhando na loja de imóveis, aí eu vejo muito dessas coisas, a televisão que parece aquela televisão de madeira. Isso eu já vi também. Isso aí a escola de Frankfurt define como kitsch, K-I-T-C-H, né? Que é um negócio que é cafona, mas que vira moda, que vira...
É o que o pessoal chama, o que o pessoal Sim. chama de vintage, sabe? Tipo assim, também tem uma onda muito grande nisso que é o próprio esquemorfismo, sabe? O esquemorfismo, tipo assim, por exemplo, quando você tá no seu celular, no seu smartphone, se você abrir o bloco de notas, vários deles vão ter a aparência de uma folha de papel. Mas tipo assim, por que eles têm a aparência de uma folha de papel, sendo que não é papel, sabe? Por que eles têm que ter essa estética vintage? Porque a gente é meio que atraído por essas coisas, sabe? Tipo assim, o ícone do aplicativo do rádio, muitas vezes... A gente precisa de punição de algumas coisas, porque é o referencial que nós temos. Se eu falar pra você de rádio, você vai lembrar de um radinho. Se eu falar pra você de anotação, você vai lembrar de um papel, de uma caneta. Por mais que você não use mais papel e caneta, como eu conheço muita gente que não usa mais e até tem dificuldade para escrever, tem muitas pessoas que estão esquecendo de como se escreve devido ao uso de ferramentas de informática, mas o referencial sempre vai ser um bloco de notas. Então, não, mas é porque... Não, sempre não. Sempre não. Não, você me desculpe, sempre não. Até por enquanto sim, mas daqui, igual você mesmo falou isso. Pra muita gente não existe mais tipo assim, papel e caneta. O que eu tô falando é que sabe? tudo isso pra nova geração, é um recurso estético. O moleque anota sabe? tudo no celular. Ele não vai anotar num isso papel. É um recurso estético, sabe? Morre. Eu acho que papel não morre. Eu acho que muito. Tudo que já existiu, ele nunca vai morrer. Olha só, o problema... Existe um nicho de mercado, mesmo que pequeno. Por exemplo, o LP, tem pessoas que compram até hoje tocador de LP, que colecionam LP. Isso é consumo. Agora, o diferencial é a popularização. O que vai se tornar mais popular ou menos popular, aí já é outra questão. Claro, existem questões de tecnologias superadas. Porque o celular antigão, com antena, ele não existe mais. Então não há mais aquele referencial de celular. O referencial de celular mudou. Então quando algo supera outro, aí a gente tem sim uma mudança. Mas eu acredito que ícones básicos você nunca vai deixar de ter. O papel, Então, por exemplo, lá. sempre vai ser utilizado. Você sempre vai precisar de Então, vamos lá. documento. Então, Não. os conceitos informáticos, eles vêm muito Não, da não, implementação de escritório. Por isso que a gente Olha. tem o desktop lá, que é o conceito de escritório. Olha. Você tem o conceito de pasta, você tem o conceito de arquivo. Então, esses ícones informáticos, eles sempre vão remontar a essa ideia de escritório, essa ideia de organização de, vamos dizer, escrivaninha, por assim dizer. Isso. Agora só que é um problema, que é o seguinte, por exemplo, você é professora, não é? Você é professora, Sim. Gisele? Então, seus alunos mais atrasados, aquele aluno que não quer nada, e aí você já acabou de passar a lição no quadro, vai apagar o outro lado do quadro, e isso já é velho, né? Mas a escola já é uma invenção velha, mas tudo bem. Ele vai lá, ele copia tudo ou ele tira foto com o celular? A gente tira foto do celular. Esse é um primeiro. Então, esse é o primeiro momento. Então, essa geração vai sim, em algum momento, superar o papel. Pois Isso é um é. negócio. Porque o nome disso se chama tecnologia disruptiva. Há necessidade hoje da gente ter um telefone fixo se a gente tem um telefone que anda o tempo todo com a gente? O telefone somos 240 milhões de linhas celulares e menos de 40 milhões de linhas fixas, porque não existe mais necessidade de um telefone que fica parado. Então, o grande problema, por exemplo, internet banking. Pô, cara, tomara que todo mundo um dia consiga ter dinheiro na conta para não precisar ir ao banco, porque é imbecil hoje, no século XXI, ter de ir a banco. Imagina o tempo que você ganha. Pensa bem, olha só, há 20 anos atrás, 20 anos não, mas há 30 anos atrás, você tirava um tempo para ir ao banco, pagar contas, depois passar no correio, postar uma carta e depois voltar para casa. Duas atividades que hoje, com um telefone celular, você faz. Você paga contas,
pelo seu aplicativo do banco no celular e manda um e-mail para a pessoa que você quiser, com a certeza de que a correspondência vai chegar. Então, assim, a disrupção, ela é inevitável. Aí você vai me falar assim, mas e os velhinhos que ainda... E as pessoas que ainda precisam ir ao banco? Elas vão morrer. Elas vão morrer. Daqui a um tempo. E elas não vão mais usar isso. Não, eu fui no banco outro dia pagar o INSS da minha mãe e só tinha velho na fila do caixa. Você não via gente nova. Correto. O máximo que você via de gente nova era office boy. O office boy que tinha que ir lá pagar a conta da empresa. Vocês só estão levando em consideração as grandes cidades com alto nível de desenvolvimento. Vem aqui na minha cidade, você vai ver como é fila de banco. A gente tem uma péssima internet, não tem acesso para todo mundo. Tem lugares aqui que não tem nem energia elétrica. Então essa discussão do desenvolvimento, e se a gente for falar de desenvolvimento mundial, ele é lento, ele não é da noite pro dia. Então, se pode até, vamos dizer que na cidade de vocês o ir ao banco morreu, aqui na minha cidade o ir ao banco tá vivo. Se você for agora lá no banco, tá uma fila de gente enorme. Por quê? Porque amanhã vai começar o carnaval e o pessoal tem que sacar dinheiro. Aqui na cidade, a gente não consegue pagar as coisas com cartão de débito. Você não encontra um lugar que aceite cartão de débito. Cartão de crédito, muito pouco. Aqui só se trabalha com dinheiro. Então, todo mundo quer fazer o quê? Quer sacar o dinheiro que tem. Então, é o quê? É no caixa eletrônico. É lá no banco. Não tem jeito. Então, gente, como eu digo, o desenvolvimento, ele pode ser mais rápido em alguns lugares, mas ele é com certeza mais lento em outros. Então, os ícones, eles vão demorar muito para morrer. E se o ícone morrer para você aí, em outro lugar ele tá vivo. E se for criado outro ícone aí, em outro lugar, aquele ícone da geração anterior, ele tá começando a existir. Então, tem coisas que eu acho que vão ser universais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Celular aí, pouca gente que tem ou é muita gente que tem? Celular, smartphone? Não, todo mundo tem celular. Sim, todo mundo tem celular. Agora, vocês têm localidades que não tem energia elétrica. Entendeu? Não, eu entendo, mas essas pessoas vão morrer. Essas pessoas vão morrer e a energia elétrica vai chegar um dia. Não, Gisele, mas... Meu amigo, são 180 mil habitantes. Aqui na cidade são 180 mil habitantes. Aqui na cidade vizinha são mais 50 mil. Ali na outra cidade tem 120 mil. Todo mundo passando pelo mesmo sufoco, entendeu? Aí todo mundo fica zoando o pessoal do Acre, mas lá no Acre tem gente, lá no Acre mora muita gente. Eles também têm problema de desenvolvimento. Se você sair do eixo aí, sudeste, sul, e você vir aqui pro eixo norte, nordeste, centro-oeste, você vai ver que ainda tem muito a desenvolver. Então, eu acho que tudo bem. O milagre do desenvolvimento é uma maravilha, mas ele não chega para todos rapidamente. Sim, Gisele, mas o ponto não é que que já morreu. Não é que nós já estamos numa era onde tudo é informatizado. Lógico que não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que daqui a um tempo isso vai acabar. E é mais rápido do que a gente imagina. A pergunta que eu te fiz de a maioria as pessoas aí têm celular, é por causa disso. Aqui perto da minha cidade, eu moro no interior de Minas. Aqui perto da minha cidade existe roça. Minas Gerais, a coisa que mais existe é roça. Tem roça aqui que o pessoal tem energia elétrica graças a gerador a diesel, entendeu? Que não chega energia. Então, a gente vive situações parecidas, tá? Mas você vai nesses lugares que não tem nem sinal de telefone, de celular, não tem nem 3G, e todo mundo tem celular, porque as pessoas têm sede por essas inovações. As pessoas querem isso, tá? Então, o quanto mais for chegando, mais rápido essa projeção vai ser, entendeu? Se a gente for parar para pensar, são 20 anos dos anos 90, que foi a explosão da internet, fim dos anos 90, até hoje, vamos pôr aí 20 anos. Olha o tanto que a gente já evoluiu em 20 anos, sabe? É uma projeção, assim, é uma coisa exponencial, entendeu? Então, imagina isso daqui a 20 anos, como que não vai estar? Claro, o Brasil tem problemas sociais que vão tem que ser contornados, e não é só na questão da informação, é problema do Brasil, tá?
Mas isso vai ser contornado e vai chegar muito mais rápido do que a gente imagina, entendeu? Eu acho que o ícone não morre por causa que ele se torna objeto de fetiche. É o que a gente fala hoje em dia dos discos de vinil, sabe? Do livro. Fetichismo de consumo. O livro impresso, um dia ele vai virar um objeto de fetiche, sabe? Tipo assim, nossa, você... Sim. Então... nossa, você tem um livro na sua casa, puta que da hora, cara, não sei lá o que. Tipo, coleção, né? Você tem um gramofone, tipo assim, por mais que o gramofone seja algo que tenha um puta ruído nele, esse próprio ruído, ele vira algo característico, ele vira uma estética. Então as pessoas passam a querer reproduzir esse ruído até mesmo no meio digital. É que nem você pegar tipo assim, e isso vai pro ícone à medida que quando você vai ver o aplicativo pra você ligar ele não é pra quadrado. O seu smartphone, ele não é quadrado, é um telefone como de smartphone. gancho, aquele ícone, sabe? O do ícone do WhatsApp é um telefone de gancho. Eu acho que é por isso que os ícones não morrem, sabe? Por mais que a gente não Mas use você tá eles, falando de algo ele ainda gráfico. vai continuar no nosso sentimento, sabe? Tipo assim. É muito difícil você pensar em outro referencial que não seja aquele. Mas é difícil pra gente, Angé. É difícil pra gente, Gisele. É difícil pra gente. Pra essa nova geração, não é difícil. Porque o referencial deles já tá sendo outro. Entende? Essa é que é a questão. Pra nós é difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Uma palavra que todo mundo usava antigamente, discar. Você já ouviu uma criança, um adolescente falar discar? Disca aí pra mim. Entendeu? Uma coisa que não morre é o caiu a ficha, né? A gente não usa nem mais orelhão que dirá com ficha. Mas as pessoas continuam falando. Oi. Mas certas coisas vão mudando. Cultural. Por exemplo, o caiu a ficha é uma questão cultural. Eu acho que a cultura, ela também tem um pouco desse papel, porque muitas vezes a cultura também se utiliza desses referenciais para criar seus ícones comunicacionais. Então, por isso que eu acredito que também é muito parte desse processo cultural. Tem algumas regiões que eu acredito que as pessoas ainda usam bastante determinados ícones. E sobre a nova geração, não beber de determinadas fontes, eu acho assim, o mercado, ele também, vamos dizer, tem sua parcela de culpa ou de responsabilidade. Por exemplo, no meu tempo, um gibi de formatinho custava barato. Você comprava um gibi R$2, R$3, o equivalente de hoje. Aí você tem um capa dura de R$40, que claro, nem todos os moleques vão poder comprar. Alguns vão ficar tentados aí, esperar, ficar mais adultos para poder virar colecionador, que nem o pessoal da minha época, mas outros vão tentar baixar a lista, vão procurar o scan para poder ler o que está ali, e aí ele vai fazer sua coleta de scans lá dentro do dispositivo dele, né? Do computador, notebook, enfim. Então, claro, para ele é a forma de acesso que muda. No meu caso, eu ia ter que emprestar do meu coleguinha a revista para poder eu ler. Eu não tinha como recorrer a um scan, no máximo tirar uma xerox, mas a gente fazia muito pouco isso, acabaria saindo mesmo para essa revista. Agora, no caso, para essa geração, o acesso, ele se vem mais através dos dispositivos de informática. Mas o cara lá que vende o gibi, ele nunca vai deixar de vender o gibi. Por quê? Porque há uma demanda de mercado, há toda uma indústria por trás disso, há milhares de empregos em jogo. Hoje eu estava assistindo jornal e saiu uma notícia de que eles vão baixar o preço das ligações do telefone fixo para o telefone celular e vice-versa, para poder tentar, vamos dizer assim, voltar à popularidade do telefone fixo. Eles vão tentar criar formas de acessibilizar para a população, o telefone fixo e tal, porque o telefone fixo é praticamente uma mídia horta. Então, pode ser que haja uma volta devido a essa facilidade de preço. Então, quer dizer, eles não querem perder o mercado deles e vão tentar fazer estratégias para tentar manter esse mercado. Como o mercado vai reagir a essa nova alimentação, a essa nova gestão, aí a gente vai saber nos próximos meses. Mas que há sempre iniciativas para tentar prender aquele determinado público. Sim, mas eu acho que isso é muito mais porque tem
um empresário que tá ganhando dinheiro com o telefone fixo, e o cara, ao invés de mudar o serviço dele, que é, vou sair da telefonia fixa e vou investir no 4G. Não, ele quer continuar investindo no telefone fixo, entendeu? Porque aquilo ali é uma renda, sei lá, uma coisa dele, ele não sai do lugar. Isso é muito, me desculpa, tá? Mas eu acho que isso é muito um problema do Brasil. O Brasil tem esse problema, tá? Lá vou dar um exemplo que, sei lá, eu vou dar um exemplo assim, que eu não gosto de comparar Brasil com os Estados Unidos, porque eu acho que é uma comparação injusta e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho. Mas nos Estados Unidos, telefonia pública virou Wi-Fi grátis, sabe? Em Nova York, todos os telefones públicos, a empresa que tomou a concessão, ela pegou todos os telefones fixos e transformou em pontos de Wi-Fi de graça. Você acha que isso vai acontecer no Brasil? Jamais! Porque a pessoa que trabalha com isso, ela não vê que isso é vantagem para ela não consegue enxergar uma forma de vantagem. Para ela é mais vantagem continuar ali com o telefone fixo, não sei o que, entendeu? Então, para mim é mais uma questão de cultura de mercado. É quem produz, é quem faz aquele serviço. Essa é a minha opinião. Eu só ia falar que eu acho que esse é um problema do capital. Isso! Então, muito bom que você falou isso, Zé, que tem a ver com o exemplo que eu ia falar. A última vez que eu trabalhei numa empresa, né, assim, sem ser professor, eu me lembro do meu patrão, não sei, eu não me lembro uma mudança econômica que teve, acho que foi logo depois, não, foi antes. Foi uma das últimas medidas econômicas que o Fernando Henrique trouxe para o Brasil. E eu me lembro dele lendo o jornal, algo que também está morrendo, né? Algo que também já está morrendo. Ele lendo o jornal e falando assim, esse Fernando, ele falava mais ou menos assim, e não era o Lula, mas ele falava mais ou menos assim, eu falei, esse Fernando Henrique é um filho da mãe, bom mesmo era na época do Plano Cruzado. E ele tem uma empresa, muitos de vocês já usaram o produto dessa empresa, aquelas pedrinhas sanitárias que vocês botam no vaso para esconder o fedor da bosta de vocês. Ele, uma empresa já muito longa, de muitos anos, eu falei assim, Fernando Henrique é um bosta, bom mesmo é na época do Plano Cruzado. Todo o dinheiro que eu lucrava num dia de venda, eu botava na poupança, no outro dia tinha virado o dobro. Então, você veja que o capital, ele gera esse tipo de, vamos dizer assim, também saudosismo, que é, eu ganhava tanto dinheiro numa determinada época, hoje eu também não ganho mais. E aí quando você realiza esse fetichismo de consumo, né? Por exemplo, não é que o vinil está voltando, o cara está querendo vender vitrola, né? Tocador de vinil. O vinil mesmo, ele não está voltando. E quem escuta vinil e fala assim, não, porque o som do vinil é muito melhor. Porra nenhuma, claro que não é. O som do vinil é análogo, não é digital. Claro que não, Sandro, claro que não. O som do vinil é análogo. Ele muito mal ele consegue fazer uma... Analógico. Exato, analógico, não é análogo. Análogo é outra coisa. Tal. Ele não é digital. E veja, é só pro cara continuar vendendo vitrola, não é pra ele vender disco. Porque, por favor, hoje com mesmo a internet ruim que a gente tem, você entra no YouTube e você escuta qualquer música de qualquer lugar, cara. Então, é igual aquela propaganda do Cook lá, Balduco, que o moleque vê o pai dele, né? Moda, né? Discman. Aí ele, mas dá pra pôr mais na internet. Aí não tinha internet. Não tinha internet, exato. Cara, como é que... Vem cá, pai, me dá um abraço. Uma das maiores conquistas na minha adolescência, por exemplo, foi quando eu consegui juntar 24 fitas cassetes, né, de botar no Walkman. Eu tinha 24 fitas, as gravações das fitas em geral eram de 60 minutos. Aí eu fiquei assim, consegui. Aí minha mãe, por que você tá todo feliz, filho? Eu falei, consegui ter 24 fitas. Ela, por quê? Qual o problema disso? Agora eu posso escutar música o dia inteiro. Entende? Eu tinha que chegar lá toda hora e trocar a fita e tal. Hoje não, cara, você bota aí, sei lá, no YouTube, no Spotify, qualquer coisa, você vai escutar música até quando você morrer. O meu HD tem música que, se eu deixar o HD tocando, sei lá, dá meses tocando sem música parar. Então, assim, é besteira ficar nisso, porque é só consumo. O meu irmão fala, velho,
para de ser besta, de se preocupar com determinadas coisas e tal. Eu converso muito com meu irmão tem uma cabeça que ele não tem os mesmos problemas de consciência que eu tenho. Então ele fala assim, se esquece, pensa sempre assim, antes de você se colocar uma dúvida muito grande, tudo é consumo. Tudo é consumo. Sim. Tudo é consumo. E só para deixar registrado que eu sou muito defensor de inovação, essas coisas, e você é natural porque eu sou engenheiro de controle e automação. Entendeu? Então não tem como eu não ser um defensor da inovação, sabe? Com pós-graduação na área. Então, assim, qualquer pessoa que vier falar comigo que mas naquela época era melhor, eu sempre vou falar, não, cara, as coisas andam pra frente, né? É um pensamento meu, né? Não que as pessoas estejam erradas, não é nada disso, é só a minha forma de pensar. Queria então agradecer, né, a todos vocês aí que participaram com a gente, agradecer a Gisele que depois de um longo período conseguiu voltar, nos dar uma atenção, foi muito legal mesmo. E quem está nos ouvindo também, muito obrigado. Vai lá nas nossas redes sociais, curte nossas páginas lá, Twitter, @PapoCalçada. Manda e-mail se quiser, manda comentário. Mas o importante é ouvir, né? Nos nossos últimos episódios estamos tendo um bom fluxo aí de ouvintes, né? Bons downloads. Então vamos continuar. Passa a sementinha pra frente. E muito obrigado. Papo de Calçada podcast.blogspot.com.br, o nosso blog. Toda quinta-feira estamos aí de volta. Durante a semana tem texto. A galera tá meio desanimada de escrever texto, mas eu vou começar a pegar no pé deles para escrever mais. Alguém quer só dar um último recado aí, alguma coisinha? Então, só pedindo pra galera que passar por aqui, também dá uma passada lá no www.hqfan.com.br. A gente tem podcast de cultura pop semanal. Sempre falando de filmes, games, quadrinhos, principalmente quadrinhos, afinal é o HQ Fã, né? E também o www.giselenriques.com. Tento atualizar diariamente com notícias da cultura pop, de game, principalmente de game, e também tudo que eu tô fazendo como desenhista, minhas tiras, minhas ilustrações, enfim, onde eu tô publicando. Quem quiser conhecer melhor o personagem, www.gatocoió.com. Aí lá tem todas as informações das minhas tirinhas e dos meus personagens de quadrinhos, ok? E já deixa aqui o convite pro nosso programa especial de Dia da Mulher. Nós vamos ver se consegue reunir, que agora nós temos 2 mulheres no nosso podcast. Então nós vamos tentar reunir as duas pra gente bater um papo bem feminístico. Não sei se vai ser feminista não, mas vai ser bem feminístico.